Boa tarde, bem-vindos à 45ª aula de fotografia como forma de expressão. Eu sou Tarraia, sua artista orientadora. Nesse momento que estamos chegando cada vez mais perto da nossa exposição, os bate-papos estão ficando cada vez mais maduros e trazendo pra gente uma ideia do que nós vamos ver lá na frente. Esse último bate-papo que eu tive foi com o Christian. E o Christian experimentou diversos momentos durante essa pandemia. No início da pandemia, todos tiveram um momento de uma certa euforia, aonde se buscava aproveitar cada momento para fazer aquelas coisas que nós nunca temos tempo. Aproveitar aquele momento em casa para poder colocar as coisas em ordem, para fazer os cursos que não eram possíveis antes, quando o nosso dia transcorria de um lugar ao outro e as atividades elas se perdiam com o passar do tempo. Nesse momento mais recente da pandemia, o Christian, ele experimentou algo muito particular, algo muito triste, muito pessoal. A perda da sua cadela, que era sua companheira. E no momento em que ele teve esse contato com uma perda desse tamanho, só quem tem animais sabe como é difícil, o Chris, ele realizou que esse momento um dia poderá se repetir, um dia virá se repetir. E ele inclusive calculou esse tempo para que ele fosse novamente passar por algo semelhante. Quando eu perguntei para ele qual era a luz deste momento, ele me colocou que a luz era uma luz suave. E num primeiro momento, a palavra suave, ela nos traz um olhar muitas vezes positivo. Mas o Chris, genial, percebeu algo muito peculiar. Quando ele pensa numa luz suave, como a que eu estou tendo hoje, apesar de ser uma luz muito bela, é uma luz que vem muitas vezes acompanhada de um céu cinza. Muitas vezes vem acompanhada de dias de chuva. E isso foi muito interessante, pois no caso do Chris, ele associa a luz dura a dias de sol, e dias de sol como dias alegres, dias felizes. Então ele traz pra gente aqui o seu olhar sobre a luz e como ele se relaciona com ela. Nessa representação com a luz suave, ele faz uma direta associação a um momento cinzento, a um momento onde nós não temos a euforia de um dia de sol, de um dia azul. Dentro das imagens que o Chris produziu ao longo deste período de pandemia, houve uma em especial que me chamou muito a atenção, que foi uma imagem de ponto de fuga. Algo que ele já havia trabalhado no ano anterior, quando ele fez os retratos, os autorretratos, falando dos Beatles. Repetindo o álbum Abbey Road, aonde os Beatles estão os quatro atravessando a rua e você vê o ponto de fuga dessa rua. Vamos ver a imagem do Chris? O fotógrafo, Chris, escolheu uma imagem mais escura, uma imagem mais sombria, uma imagem aonde somente um outro ponto recebe uma luz direta. Essa imagem, que tem uma luz suave, uma luz bem espalhada, ela mostra um caminho. E esse caminho
ele faz o paralelo com os caminhos que nós passamos pela nossa vida, né? Então, nós estamos indo em direção a um destino. E esse destino desconhecido talvez não seja uma imagem que esteja assim tão clara. E num momento como esse, de perda, não só do Cris com o seu animal de estimação, mas um momento em que muitas pessoas estão tendo perdas, né? De diversos níveis, perdas de parentes, perdas de amigos, de ídolos, perdas de emprego, ou muitas vezes até de confiança ou de esperança. Também se questionou se este momento seria em cores ou em preto e branco. E ali ele colocou que o Cris seria uma imagem em preto e branco. Algo muito interessante desses dois bate-papos que eu tive, Rayane e Christian, nessa semana, é a questão de um futuro que é incerto, né? No caso da Rayane, falando sobre o inesperado, e no caso do Christian, falando sobre algo esperado, mas de um percurso que muitas vezes não se tem controle. É muito interessante ver sentimentos aflorarem durante essa pandemia, transformando a nossa percepção do mundo, nossa relação com esse mundo, nossa relação com valores que já não são tão palpáveis. Nós estamos falando aqui dos mistérios do ser e da natureza, e também falando, no caso do Christian, de um futuro incerto, de um futuro que, apesar de todos sabemos aonde vai chegar, esse é um futuro que nós não temos o controle do percurso. Nós podemos ver lá no fim aonde nós chegaremos, mas os detalhes do caminho são incertos. Eu coloquei aqui uma imagem da minha conversa com o Cris. Nessa imagem, a luz que entra lateralmente pega apenas uma pequena parte do rosto dele, enquanto todo o resto do rosto tem uma luz indireta, uma luz suave. Por conta do dia nublado, as cores também são cores mais amenas, não são cores tão vibrantes como se nós estivéssemos em um dia de sol e ele sendo iluminado diretamente pela luz solar. Em contraposição, temos aqui a foto de Rayane, desse autorretrato com uma luz direta, com sombras duras, aonde a reflexão dela foi em cima do lado obscuro. Aqui nós temos a contraposição do positivo e do negativo, da luz e da escuridão, também abraçando um certo ponto de vista angustiado sobre o momento. Uma das coisas mais fascinantes da arte é perceber como nós nos relacionamos com o mundo. Nós temos dois jovens, mais ou menos da mesma idade, um menino, uma menina, ambos fazendo reflexões sobre o mesmo momento que eles também atravessaram de uma maneira muito semelhante, dentro de casa, afastados da sua vida social ao vivo e refletindo sobre situações como vida e morte, controle, impermanência, os mistérios da vida. Em ambos os casos, as reflexões foram muito profundas, foram muito íntimas, foram muito relacionadas com a vivência individual. Porém, cada um deles teve uma leitura bastante sólida e bastante lógica para as suas escolhas estéticas que representariam esse momento. Em ambos os casos, a pesquisa, o controle sobre essa imagem foi proposto, assim como em
várias aulas eu disse: procurem conhecer o objeto da sua imagem. Então fica aqui mais uma aula de fotografia como forma de expressão. E essa riqueza de cada leitura sobre o mundo é que vai nos tornando cada vez fotógrafos melhores. Um grande beijo, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau!